Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo, bater um papinho com vocês. Aqueles que não assinaram o canal ainda, aproveitem a oportunidade aí, assinem aí o nosso canal, a gente está muito pequeno ainda e aos pouquinhos a gente vai ganhando espaço, né? Eu hoje vou conversar sobre o novo ministro das Relações Exteriores, né? Parece que o Olavo, que se tinha se apresentado, né, oferecido, né, a ser o embaixador dos Estados Unidos, ele não conseguiu isso, parece que não vai conseguir, mas conseguiu indicar, né, o ministro das Relações Exteriores, né. E eu só espero que o Olavo não se acostume a ficar indicando ministros, né, para o novo presidente, né? Porque o Olavo é uma pessoa cujo egocentrismo, cujos sentimentos que está sempre certo e que os outros são imbecis, né? Não é uma pessoa das mais apropriadas para indicar, para ser conselheiro de um presidente da República, né? Eu sei que muita gente vai me jogar pedra por causa disso. De certa forma, leio algumas coisas do Olavo, tem algumas coisas interessantes escritas por ele. Eu não vou derrubar totalmente, como alguns fazem, né? Pelo fato de ele não ser um filósofo clássico, né? Formado, né? Nas universidades, mas ele tem uma personalidade que não condiz, né? Com qualquer diálogo ou assim, debate republicano, né? Ele é absolutamente dono da verdade, né? E não acho que seja um bom conselheiro. Mas no caso específico, né, dessa indicação, né, eu não vejo grandes problemas, a não ser algumas coisas que a gente pode, de leve, classificar como algumas preocupações, né. O Ernesto Araújo, o indicado, né, é uma pessoa que demonstra, por aqueles escritos que ele tem feito, que ele tem proporcionado a gente analisar, uma pessoa extremamente culta, né. Existe um artigo que está sendo utilizado muito por todos para analisar o perfil do novo ministro. É um artigo que ele escreveu e publicou numa publicação do Ministério das Relações Exteriores, que é o Trump e o Ocidente, né? Nesse artigo ele demonstra todo o seu conhecimento cultural, histórico, e afirma, né, que o Ocidente nasce em Salamina, né, na luta, né, não no diálogo. Né, nasce em Salamina, que não, nasceu na luta, não na tolerância, e nasceu em defesa da própria identidade, né, dos gregos. Né. E Salamina foi a batalha na segunda invasão grega, em que os gregos venceram, né, Xerxes. Né. E ele afirma, né, que os gregos, né, poderiam até, né, ter se rendido aos persas, como muitos outros povos fizeram, né, e submeteram ao poderio, que os persas eram, na época, os globalistas daquela época. Né. Muitos outros povos se submeteram, e dentro da Grécia mesmo, somente a própria Atenas e Esparta é que se reuniram para se defender, porque os outros estavam numa posição mais de acomodar-se perante a invasão persa. Né. É lógico que eles poderiam perder todos os seus ideais, as suas crenças, aquilo em que eles acreditavam, ou poderia ou não, porque os persas em algumas situações foram condescendentes, né? Com os judeus, eles foram condescendentes com os judeus, e em alguns povos eles deixaram que essas crenças permanecessem. Mas isso tudo era uma incógnita. Mas Atenas e Esparta preferiram, né, manter, né, o sentimento de pátria, nem um conceito, mas um sentimento de pátria e de liberdade. E segundo o Ernesto Araújo, esse sentimento nasceu nessa época, pátria, liberdade. Né? Muito bem. Aí ele começa a falar sobre, de uma certa forma, sobre o Ocidente, sobre a ONU. Né? Então ele faz um conceito ele coloca um conceito bastante importante sobre a ONU, né, em que ele diz que, segundo ele, a ONU, né, as Nações Unidas, elas são unidas exatamente para manter a unidade dos povos e das nações. E não para tornar, entende, essas nações numa pasta sem sentido, uma pasta amorfa, que o globalismo pretende. Né? Então, isso aí é uma coisa que é aquela crítica que se faz à ONU, né, de pugnar por
organização por um governo global. E em detrimento da identidade dos povos, que deve ser mantida. Por quê? A exclusividade, né, vamos dizer assim, pode-se formular a hipótese, por exemplo, que Índia, China, né, e Japão dão continuidade a uma longa linha nacionalista que principia lá nos ancestrais deles. Né? E ninguém se vira, né, para falar desses países, né, apesar de todo o nacionalismo dele, de chamá-los de fascista. Né? Entende? Só se contesta a identidade, né, e só se prega a diversidade no Ocidente. Né? Ninguém reclama que a China e o Japão preservam o seu caráter profundamente chinês e japonês. Né? Então ele vai discorrendo nesse assunto, nesse artigo, né? E aí começa a falar do Trump e começa a fazer o elogio a um discurso que o Trump fez em julho de 2017 em Varsóvia, que é considerado realmente um dos melhores discursos de Trump, na qual o Trump reconhece que existe uma ameaça para o Ocidente. Né? É o primeiro líder de importância no mundo que faz esse reconhecimento. Né? E se coloca, e aí ele também, o nosso amigo Ernesto Araújo, coloca o Trump como salvador. Né? Quer dizer, essa questão de salvador é uma questão muito complicada, né? Porque quem nos livra do salvador depois? Né? A gente tem muitas experiências na história de salvadores da pátria e que depois a gente teve que se livrar dos salvadores. Né? Agora, existe um aspecto nesse artigo e na própria fala do Trump em Varsóvia, que é a inclusão muito de Deus, né, como queremos Deus, né, essa questão, né, da divindade, né, nos desígnios, né, políticos da humanidade. Né. E aí muitas pessoas ficam preocupadas com isso. Né. E eu interpreto tanto no Trump quanto no Ernesto Araújo, essa menção a Deus, né, não como se querendo dizer, né, que Deus vai salvar, que nós vamos ter Deus no campo de batalha ao nosso lado. Eu acho isso um pouco tem a ver com a questão do conceito de imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Esse conceito, né, é um conceito do Ocidente e que é absolutamente negado pelo Alcorão, né, porque no Alcorão, né, Deus não pode ser equiparado, igualado, não se pode ter semelhança a Deus. Então esse conceito de imagem e semelhança a Deus é um conceito que combate o islamismo. Né? Então é nesse aspecto que eu vejo a inclusão, né, de Deus nesses discursos. Né? E não a inclusão de Deus como se Deus viesse nos ajudar, como por exemplo, Santiago de Compostela, que participava que os cristãos achavam que ele estava junto nos combates. Não assim, né? Não também como Constantino. Né? Então eu vejo essa colocação de Deus nessa discussão dessa maneira. Né? O conceito de imagem e semelhança a Deus que existe no Ocidente. Né? Seja Deus o que for, né? Seja que cada um interpreta o Deus como quer. Né? Mas que nós seríamos, a criação seria, o homem seria a imagem e semelhança de Deus, é um conceito que combate o islamismo. Né? E realmente, né, essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Né? E quando um líder mundial da envergadura do Trump, né, reconhece isso, significa que nós estamos realmente num caminho bom. Né? Eu, em relação às demais questões que se colocam com relação ao Ernesto Araújo, porque ele, nos escritos dele, ele fala muito em teoria de aquecimento global ser uma teoria da conspiração, esse é um aspecto que ele precisa guardar as suas opiniões, né, quando sentar numa mesa de negociação. Porque uma coisa é o Trump defender isso de uma certa forma, né, e forçar a sua política em relação tendo isso como base. Outra coisa é o Brasil, que não tem o mesmo peso dos Estados Unidos.
Então eu acho que ele tem que ter um pouco de cuidado, né, com essas ideias, né? Se ele acredita realmente nisso, ele não pode sentar na mesa de negociação com esse trunfo, né? Com essa arma ou com essa carta, né? Porque o Brasil não vai lucrar nada com isso, né? Então, realmente existem algumas preocupações com algumas coisas que o Ernesto Araújo, de uma certa forma, já demonstrou acreditar. Mas eu acho que, no cômputo geral, né, é uma pessoa que vai dar um bom resultado na política externa brasileira. Por tudo que ele andou escrevendo, tirando essas ressalvas, que eu espero que ele mantenha elas no bolso, né? Eu acho que o Olavo de Carvalho, nesse particular, não errou tanto, né? Eu tenho esperança que seja um bom ministro de Relações Exteriores, por tudo que ele já escreveu e todas as ideias que ele mostrou, mas com aquelas ressalvas, né? Então é isso. Aqueles que não assinaram o canal, assinem aí e até a próxima. Muito obrigado, hein?